E eu gostaria de, então, já passar para Bianca, perguntando, né, e como só um ponto de partida para a exposição, quais são os instrumentos de proteção à privacidade e aos dados sensíveis contra práticas discriminatórias no direito brasileiro e vamos fazer a reflexão se eles servem à população de forma equânime. É com você, Bianca. Obrigada, Luísa. Quero agradecer ao NICBR pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre essa temática tão importante. Quero agradecer por estar ao lado dos colegas, né, Luísa, Jonice, Diogo e a Nina, com quem eu já compartilhei uma mesa outra vez, e é uma colega muito querida. E quando a gente se pergunta sobre instrumentos de proteção à privacidade na perspectiva da discriminação, é interessante a gente perceber que está diante de situações em que, no contexto brasileiro, nem sempre sabemos ao certo como extrair de uma circunstância fática a violação de direitos, principalmente quando estamos falando de condições e violências muitas vezes invisibilizadas. Quando a gente fala de proteção de dados, no primeiro momento, seria interessante a gente pensar que a LGPD traz a palavra discriminação ou discriminatório apenas 2 vezes. A primeira é no artigo 6º, inciso 9, quando ela conceitua não discriminação. E aí ela diz que não discriminação é impossibilidade de realizar tratamento com fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. A gente tem um conceito bastante indeterminado e que abre margem para uma interpretação por parte do operador do direito. Essa é uma palavra que eu não gosto muito, mas que serve muito bem para a gente conversar no primeiro momento sobre esse tema. Mas, de toda forma, fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. O que seria considerado ilícito, mas principalmente abusivo, sempre vai ter uma nebulosidade muito grande se nós não tivermos o cuidado de traçar lentes de análise comprometidas com a coibição de violências nos termos irradicados na experiência social brasileira. E aqui eu acredito que é o grande pulo do gato para a gente avançar nesse debate. Então, só para continuar onde a gente tem a palavra discriminação mais uma vez na LGPD, nós temos também no artigo 20, parágrafo 2º, quando fala dos direitos dos titulares e a possibilidade de a autoridade nacional exercer ingerência, influência sobre uma investigação mais aprofundada em casos de informações que forem solicitadas pelo titular, mas que não tiverem sido respondidas da maneira com que se espera. Então, o parágrafo 2º diz que, em caso do não oferecimento dessas informações solicitadas, né, informações claras, adequadas a respeito de critérios e procedimentos utilizados para uma decisão automatizada, em caso de não oferecimento, a gente vai ter que a autoridade nacional pode realizar, poderá, é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade, poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Essas são as únicas 2 vezes que a palavra discriminação ou discriminatório vão aparecer na legislação. Fato é que nós vivemos um processo de constitucionalização do direito. E nós temos a coibição de práticas discriminatórias de maneira bastante patente, tanto no artigo 3º, inciso 4º, quanto no artigo 5º, caput como um todo, em que se vislumbra que nós não podemos ter nenhum tipo de discriminação quando se diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e etc. Isso tudo é um texto que todos nós já conhecemos. Mas aí, quando a gente se pergunta como é que a gente consegue, de fato, perceber instrumentos de proteção à privacidade, nós temos o direito, o ordenamento jurídico como um todo, não apenas a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz uma maior segurança jurídica em relação aos processos de tratamento de dados pessoais, circunscrevendo toda essa problemática. No entanto, a gente precisa reconhecer que a cultura jurídica foi estruturada no Brasil
de forma a atender, a atingir os interesses de uma elite local. Tanto com o surgimento das faculdades de direito no Brasil na perspectiva histórica, quanto no tipo de formação jurídica que aqui se constituiu e reverberou no que hoje nós conhecemos como cultura jurídica. Então, para a gente pensar sobre coibição de qualquer tipo de discriminação, a gente precisa, num primeiro momento, reconhecer que a história dos institutos jurídicos no Brasil como um todo, e que afirmavam não apenas a liberdade, mas muitos outros bens jurídicos, como autonomia, como privacidade e diversos outros, tudo isso se desenvolveu simultaneamente ao regime da escravidão no Brasil. Então, simultaneamente, há todo um processo histórico de genocídio físico e cultural de todo um povo e a exploração absoluta de povos colonizados, os povos originários e a população em diáspora, os negros. E para a gente perceber, portanto, o quanto esse debate realmente precisa ser traçado para a gente pensar a aplicação adequada da igualdade substancial como nós desejamos, a gente precisa atacar o sujeito universal de direito. É a partir do reconhecimento dessa trajetória, da forma como nós pensamos e entendemos liberdade, privacidade, autonomia, que nós vamos finalmente conseguir problematizar e perceber as nuances discriminatórias em outros bens jurídicos que, na Lei Geral de Proteção de Dados, dizem respeito à nossa vivência, como, por exemplo, os critérios de autodeterminação informativa, com consentimento, né? E discriminação, tratamento de dados com fins discriminatórios. Tudo isso a gente precisa pensar para, de fato, enfrentar com compromisso e seriedade, sem universalização do sujeito, compreendendo as diferenças que, de fato, são praticadas e são fruto dessa experiência erradicada no Brasil, da forma de se construir e de se implementar o direito, para se realmente perceber os impactos e enfrentamentos no ambiente digital. Então, para isso, a gente precisa debater, no primeiro momento, de maneira muito rápida, para que a gente possa pensar se, de fato, esses instrumentos jurídicos, como um todo, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados, serve à população brasileira de forma econômica. A gente precisa falar sobre discriminação e, principalmente, discriminação indireta, que é um conceito trazido pelo professor Wallace Corbo, professor da FGV, inclusive ele foi fruto do livro dele, e muito debruçado numa teoria norte-americana, mas não foi a experiência brasileira necessariamente realizada nos termos em que as teorias norte-americanas trabalham as discriminações. Nós tivemos um racismo à brasileira um pouco diferenciado a partir dos intelectuais negros no Brasil, como eles denunciam, Sueli Carneiro, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez. Mas, de fato, os tribunais no Brasil têm começado a se debruçar sobre o conceito de discriminação indireta. E não será uma surpresa para nós quando nós vislumbrarmos as discussões nos tribunais superiores também relativos às discrepâncias no tratamento de dados pessoais, principalmente considerando temas como reconhecimento facial, geopricing, aplicativos e técnicas de modelagem de crédito, score como um todo, e os tensionamentos com outras áreas do direito, como o direito do consumidor, entre outros. Então, o que a gente tem no Brasil hoje nos tribunais superiores discutindo sobre isso? A primeira foi a discussão no STF, da ADI 5543, que discutia a discriminação indireta da portaria do Ministério da Saúde que proibia a doação de sangue por homens que praticavam sexo com outros homens por um período de 12 meses. Isso foi discutido e foi traçado numa jurisprudência, em algumas das primeiras e únicas vezes, o conceito de discriminação indireta, pelo ministro Edson Fachin. Da segunda, a ADPF 291, em que o professor, o hábito de chamar de professor, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fala o quanto o crime da pederastia configuraria uma discriminação indireta contra homossexuais. Por quê? E aqui é o grande pulo do gato para a discussão que a gente está fazendo. Apesar de a norma aparentar neutralidade, se aplica substancialmente a militares gays. Esse foi o termo que ele utilizou. Ou seja, apesar de a norma aparentar ser neutra. Isso tem tudo a ver com vieses, nos termos em que a Joanice trouxe, e tem tudo a ver com tratamento
e proteção de dados pessoais e implementação do direito substancial, igualdade substancial aos direitos da privacidade, igualdade. O que seria discriminação indireta, portanto? É uma discriminação disfarçada. É um processo de discriminação em que aparentemente existe uma neutralidade, mas que na aplicação prática do direito nós temos a reverberação de violências no que Franz Fanon denomina zona do não ser. É um espaço em que a violência impera porque o direito não toca nesse espaço. Eu sou civilista, né? E minha trajetória toda foi no direito civil, com muito orgulho. E no direito civil nós temos, na trajetória de construção do direito civil, Teixeira de Freitas escrevendo a consolidação das leis civis, expressando de maneira direta que não manchemos o nosso código com as vergonhas da escravidão. Isso demonstra um ato de invisibilização intencional de uma prática e de uma conjuntura social brasileira no ordenamento jurídico. E o que isso tem a ver com proteção de dados? Absolutamente tudo. Para nós enfrentarmos a questão dos vieses raciais nas tecnologias, precisamos pensar que o papel regulatório também é fruto de aplicação de vieses, vieses culturais, vieses históricos, vieses que estratificam e impõem critérios hierarquizantes de humanidade na sociedade brasileira. Então, o que nós temos, portanto, é que esse sujeito de direito trazido na Lei Geral de Proteção de Dados, ele afirma uma pretendida uniformidade, mas ela é forjada também, assim como toda a estrutura jurídica, na exclusão material, subjetiva e epistêmica de povos subalternizados. Dentre eles, negros, né? Dentre eles, deficientes físicos, dentre eles, mulheres, ou seja, temos critérios de sexualidade, raça, classe, gênero, deficiência, senioridade. Quando nós falamos da possibilidade de aplicação de tratamento discriminatório a partir da compreensão da diferenciação geracional entre idosos e a população de gerações, né, vindouras, tudo isso está dentro do debate. Então, para a gente falar sobre se serve a população de forma equânime, eu detesto ser o anjo das más notícias, mas eu, Bianca, entendo que não serve. Porque na experiência erradicada brasileira, nós não fomos inscritos no processo de construção da cultura jurídica. E mais do que isso, no processo de construção também, e esse eu acompanhei, da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é uma legislação, como é que eu posso dizer isso? Eu não estou criticando a Lei Geral de Proteção de Dados especificamente. Acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem com um objetivo bastante robusto de atender necessidades específicas que nós temos relativas à aplicação dessa proteção substancial à privacidade e dados como um todo, né, dentro dessa cultura em que os dados são realmente o polo central, o ponto nodal que move a economia atual. Mas, em conclusão, o que eu posso trazer é o seguinte: nós precisamos reconhecer que essa igualdade formal trazida pelo direito, essa igualdade formal também trazida na Lei Geral de Proteção de Dados, precisa de novas lentes de análise. E para isso nós podemos ter lentes de análise afrocentradas, compromisso no combate às violências invisibilizadas das populações marginalizadas. Porque os conceitos abstratos de igualdade, autonomia, não nos respondem às problemáticas fáticas. E eu finalizo com uma fala da professora Neuza Santos Souza, psicanalista, que escreveu Tornar-se Negro, em que ela disse que uma das formas de se exercer autonomia é deter um discurso sobre si mesmo a partir de um conhecimento concreto da realidade. Eu utilizo muito a categoria político-cultural da mefricanidade, construída pela Lélia Gonzalez, para olhar o direito de outra forma, para olhar para a legislação como ferramenta de luta, que não para desautorizar com essas informações, muito pelo contrário, mas para reconhecer
a necessidade de outros olhares para a interpretação e para o momento imperioso de construção epistemológica no direito também para a proteção de dados. É isso que nós precisamos, de fato, para combater e enfrentar esse problema e servir a população de forma econômica. Muito obrigada. Obrigada a você, Bianca. Realmente, assim, muito bom te ouvir. Você vem né, para ser o anjo das notícias necessárias. E aí, como é necessário a gente pensar o direito, inclusive o direito, né, o sistema de proteção de dados